Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos aí estejam tudo na paz, tudo certinho, tudo na tranquilidade, tá? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, ok? Aqui abaixo segue o meu e-mail e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, que é justamente a conquista do Império Azteca. Trabalhamos a semana passada apenas a nível de frisar e contextualizar vocês a chegada dos espanhóis do velho mundo ao novo mundo. Qual é o novo mundo? América. Então, vejamos, trabalhamos a chegada dos espanhóis na América, não é isso? E aí eu pergunto para vocês, em que ano os espanhóis chegaram na América? Foi em 1500? Em 1300? Em 1900, em 2020, em 2019, 2018, em que ano os espanhóis, pela primeira vez, pisaram os pés na América? Pense aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Pessoal, os espanhóis ele vai chegar na América em 1492. Lembra quem que vai chegar? Cristóvão Colombo, não é isso? Pedro Álvares Cabral, ele vai chegar no Brasil, mas Pedro Álvares Cabral era espanhol? Não. Ele era o quê? Português. Então, olhem, observem. Portugal vai chegar no Brasil em 1500, tá? Por meio de Pedro Álvares Cabral. Tranquilo? Mas antes disso, Cristóvão Colombo, né, a Espanha, vai pisar na América, sobretudo no El Salvador, né, que é a região ali da África Central. Da África Central não, perdão, da América Central, em 1492, anota essa data. Cristóvão Colombo chega na América em 1492 e a partir dali começa o processo de conquista. Mas o processo de conquista de quem? Do Brasil? Não, dos povos astecas. Primeiro os povos astecas, depois os maias, depois os incas, e depois, lá em 1500, vai começar a conquista de quem? Dos povos indígenas, né? Que é quando Pedro Álvares Cabral vai chegar e vai nos povos indígenas. Mas vamos lá, pessoal. Apenas sintetizar, tá? Vocês vão colocar no capítulo 7, o livro didático de vocês, de história, aquele lá que é pancada, tá? Página 141, vamos trabalhar até a página 143. Beba, ó, já tem água aqui, viu? Um copinho de água, aproveitar. Beba um copinho de água. Seus materiais, tudo ok? Vamos lá. Primeiro, onde os povos astecas estavam localizados? Aqui eu trouxe dois mapas, que é o mesmo, né? O primeiro é porque é uma extensão, e aqui eu fiz uma redução. Aqui nós temos a América, toda essa região aqui, que hoje se auto-intitula América. Mas antes não tinha essa divisão não, tá? Antes não tinha essa divisão não. Essa região aqui da América, né? Aqui o Brasil, lindo, maravilhoso. E aqui era essa região aqui, pessoal, essa região, siga o mouse aqui, ó. Essa região aqui era onde os astecas, né, estavam localizados. Onde eles viveram aqui por muito tempo. Essa região aqui, ó, entre os Estados Unidos, né, entre o México e a América Central. Essa região aqui é conhecida como América Central. Fiz uma aproximação para vocês, ficar mais claro, né? Aqui, ó. Aqui é a América do Norte, aqui é a América do Sul, e essa região, que é justamente essa daqui, pessoal, ó, é a América Central, que era onde estava localizado o Império Aztecas, ok? Então, o Império Azteca estava localizado entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Aula básica de geografia, tá? Ok? Muito bom. Aqui é os continentes, não é isso? Nós temos aqui a América do Norte, a América Central, ó. Eles estavam aqui, ó. Nesses daqui, os astecas. América do Sul.
Os espanhóis, o que eu quero deixar claro com esses mapas? Os espanhóis, pessoal, saiu dessa região. Peço que siga o mouse para ficar claro com vocês. O mousezinho aqui, ó, para esse pontinho branco. Então, os espanhóis, eles saíram, né, da Europa, aqui a Europa, essa parte verde. Saíram da Europa, ó, e chegaram na América Central. Quando chegaram aqui, quem foi que eles encontraram? Lá em torno de 1492. Os astecas. Quem eram astecas? Uma das civilizações mais antigas da América. Eram os povos nativos, né, os povos originários. Ok, pessoal? Então, eles vão chegar aqui. Agora, quando eles chegaram aqui, eles fizeram o quê? E agora a gente vai trabalhar a conquista do Império Azteca. Foi que os espanhóis fizeram para conquistar. Conquistar, pessoal, não é no sentido de criar um vínculo, um laço de amizade com ele, né? De parceria, amigos para sempre. Não, conquistar não é isso. Conquistar é como se deu o processo de colonização, como os espanhóis se adaptaram daquelas terras, como os espanhóis extraíram a riqueza daquelas terras e enviaram para a Espanha. Como se deu a relação, o choque cultural entre ambos, ok? É justamente isso, essa ideia de conquista. Então, vejamos. Quando Cristóvão Colombo desembarcou na América, em 1492, o continente era habitado por cerca de 80 milhões de pessoas. Pessoal, a América era habitada por 80 milhões de pessoas. E essas pessoas eram o quê? Povos indígenas, povos nativos, né? Então, a América não foi descoberta. Havia desde pequenos grupos indígenas habitados nas florestas tropicais, Amazônia, na região do Nordeste, como eu expliquei na aula passada, até grandes impérios. Quais impérios são esses? Incas, maias, astecas, olmecas, Teotihuacan, como os incas, maias e os astecas, os olmecas também, pessoal, entra aqui. A chegada dos europeus representou uma catástrofe para a população nativa da América. O que é catástrofe? Destruição. Então, a chegada dos europeus da Espanha sobre os povos astecas ocasionou uma destruição da população nativa. Então, ser hoje 80 milhões. Desses 80 milhões, pessoal, existe menos da metade de um terço na América dos povos indígenas. Tudo isso foi gerado através da conquista. Porque os povos astecas, eles resistiram, eles lutaram contra os espanhóis, porque os povos astecas não queriam ser escravizados dos espanhóis. Os povos astecas não queriam trabalhar com os espanhóis, que eu concordo plenamente. Você gostaria de ser escravo de uma outra pessoa? Não. Então, eles resistiram, eles lutaram. Mas no processo de luta, no processo de conquista, os espanhóis, se tratando de armamento, eram mais violentos e, ao mesmo tempo, estava mais carregado militarmente, possuía armas mais pesadas. Então, qual é o resultado? Automaticamente, os povos indígenas sofreram mais, né? Porque os armamentos dos indígenas eram inferiores ao da Espanha. Olha o que eu falei. O armamento era inferior. Gerar menos risco, não era tão letal, né? Só arco e flecha e algumas outras armas ali que era feito de pedra e de ferro também. Mas o armamento da Espanha, até porque a Espanha tinha mais tempo de batalha, tinha mais experiência de guerra, e a Espanha conseguiu conquistar, por meio da violência, os povos astecas, tá? Aí vejamos. Quem era o conquistador? Hernán Cortés, né? Então, perceba a seguinte questão. Aliou-se a La Malinche, aliou-se aos povos dominados pelos astecas. Isso é importante. La Malinche era justamente um nativo que liderava um outro grupo indígena, uma outra civilização. Ele não era asteca. Ele não era asteca. Ele era de uma outra nação indígena.
Mas essa outra nação indígena estava submissa aos astecas. Os astecas conseguiram dominar essa civilização indígena, essa outra civilização. Os astecas entrou em guerra com essa civilização e os astecas, por ser maior, conseguiu dominar a região de Maliche. O que vai ocasionar? Maliche, revoltado, né, porque de fato tinha perdido seu território para os astecas, vai se juntar com os espanhóis. Então percebam, algumas tribos, né, que eram inimigos dos astecas, vai se juntar com os espanhóis para combater os astecas. Então, os espanhóis ele tinham um apoio de algumas tribos em torno dos astecas. Isso significa que a rivalidade já existia entre as tribos, antes mesmo da chegada da Espanha, mas que vai se intensificar, que vai se tornar mais frequente com a chegada da Espanha, vai se tornar mais violenta com a chegada da Espanha. Então, o imperador asteca, olha, aqui nós temos Maliche, que é justamente o indígena, né, que comandava uma região e que era escravizado dos astecas. Era escravo dos astecas, né? Aqui era o dominador espanhol, Hernán Cortés, e o imperador asteca, Montezuma. Tá tudo isso aí, pessoal, no livro didático de vocês. Aí, ó, em 1519, começa a conquista. Perceba, os espanhóis ele vai chegar aqui em 1492. Mas eles duram um certo tempo até chegar aos povos astecas, né? Porque eles vão percorrer as matas, eles vão percorrer o interior, né, das florestas. Não significa que os astecas estavam assim, esperando só os espanhóis. Não, pessoal. Tinha todo um processo. Então, em 1520, noite triste, derrota espanhola no conflito, né, entre os espanhóis e os astecas, a Espanha perdeu. Foi quando a Espanha enviou mais tropas para combater os povos astecas. Então, em 1521, aí fim do domínio, morte de Cuchacuá, irmão de Montezuma. Aí, a partir daqui, tudo se revolta. O Império Azteca, ele é conquistado, ele é colonizado. A conquista feita por Hernán de Cortés, militar espanhol, a procura de ouro foi para a América Central com 11 navios, 100 marinheiros, 600 soldados, 10 canhões e 16 cavalos. Olha aqui o Império Azteca, toda essa parte verde, pessoal, aqui, ó. Percebam, na primeira vez que os espanhóis tiveram acesso aos astecas, os astecas conseguiram vencer. Mas aí, em uma segunda expedição, os astecas foram derrotados. Percebam o grau de armamento. Olha, 11 navios, 100 marinheiros, 600 soldados, 10 canhões. Os astecas não tinham armamento suficiente para combater os espanhóis. Tá? Então, perceba outro ponto. A conquista do Império foi, né, do Império. Aí eu peço perdão aqui, pessoal, porque, na verdade, é justamente os povos astecas, então, né? Aí, ó, a conquista do Império Inca foi comandada por Francisco Pizarro em 1531. O que é que eu quero deixar claro para vocês aqui? O seguinte, que os astecas, eles foram quando começou a colonização? Em 1519. Os incas já foi um período diferente, foi em 1531, tá? Ok? Pronto, pessoal. E aqui eu trago essa representação de como se deu. Perceba, de um lado, ó, os navios, né? As embarcações dos astecas eram inferiores às embarcações dos espanhóis. Então, de um lado aqui, né, os indígenas, do outro, né, os espanhóis comemorando a vitória. É uma representação, pessoal, tá? Aqui, ó, é um dos filmes, né, que foi lançado recentemente, né, já ganhou diversos prêmios da TV.
E é justamente isso. Vai falar sobre o processo de conquista dos povos astecas. Aqui, esse filme mostra a rivalidade que existia entre uma tribo e outra, tá? Existia entre uma tribo e outra. Quando os espanhóis chegaram, como falei para vocês, isso tudo se intensifica, tudo isso aqui se transforma. As tribos que eram menores, que eram inferiores, melhor dizendo, as mais fracas, se ajuntaram aos espanhóis. Os espanhóis tomaram conta dos grandes impérios, como os astecas, maias e olmecas, e, ao mesmo tempo, extraíam de suas terras todas as suas riquezas. Era o ouro, no caso do Brasil, pau-brasil, e tantos outros especiarias, e tornava, pessoal, esses indígenas que foram conquistados escravos. Os que resistiam e os que fugiam eram mortos quando eram encontrados. Então, isso daqui, pessoal, gerou o que hoje a história chama de Holocausto Indígena. Quero deixar claro para vocês, existe o genocídio, que é a destruição física de um determinado grupo de pessoas. Então, os espanhóis gerou o genocídio dos povos indígenas, né? Mais de 80 milhões, né? Existia, e hoje só existe aproximadamente 200 mil, né? Aproximadamente, porque é um valor quantitativo, ninguém sabe o exato especificamente, mas é uma média de 200 mil indígenas. E aí, o que é que vai ocorrer? Ocorre o genocídio, mas ocorre também o etnocídio. Genocídio, destruição física do indivíduo. Etnocídio significa a destruição da cultura indígena. As práticas culturais. Se a pessoa morre, automaticamente não tem como mais praticar uma crença, né? A religião morre com aquele indivíduo. Então, as práticas culturais, a oralidade, os saberes, tudo isso morre com o indivíduo. E essa questão é chamada de etnocídio. Genocídio, a destruição física do indivíduo, de um grupo de indivíduos. E etnocídio, a destruição cultural, a perda cultural e social daquela cultura, ok? E aqui eu trago, pessoal, uma chargezinha bem básica, né? Que é bem assim, ó. Aí aqui nós temos o túmulo do povo Inca e aqui nós temos um túmulo do povo Azteca. E aqui na frente nós temos dois espanhóis. E os espanhóis, povos Incas, povos Aztecas. E aqui na frente, os espanhóis. Se vocês pararem para observar, os espanhóis estão o quê? Top, top, top. Aqui é justamente o processo de colonização, né? A destruição dos povos espanhóis, lá no período da colonização da América, sobre os povos que aqui habitavam. Eles mataram os povos incas, os espanhóis, eles sacrificaram os povos astecas. E hoje eles estão, nesse contexto aqui, viu, pessoal? Não é que hoje eles estão, mas nesse contexto aqui, top, top, top. Mas se vocês analisarem, pessoal, os utensílios que eles utilizam são dos povos indígenas. Ou seja, eles, além de sacrificarem e matarem, né, o holocausto indígena, o que foi que ocorreu? Eles se apropriaram dos materiais indígenas, dos objetos e dos utensílios indígenas. Entenderam? Aí, a partir daí, os espanhóis conseguem colonizar os povos astecas se tornam escravos dos espanhóis e automaticamente a Espanha retirava a riqueza da região da América Central e enviava para a Espanha. Era essa a relação. Pelo fato de que os escravizados dessa região não estarem acostumados com o trabalho pesado, o que é que os espanhóis fizeram? Trouxeram de lá da África os negros. É quando começa todo aquele processo de escravidão por toda a América. Ligaram? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Ótimo, muito bem. E aqui a gente encerra nossa aula de hoje. Perceberam como é importante trabalhar aí o processo de conquista, saber que a grande maioria dos povos indígenas, eles foram
ocorreu o genocídio dos espanhóis para com os povos indígenas, como também o etnocídio. Essa destruição gerou perda irreparável para a história. E hoje eu termino a nossa aula com a seguinte frase: a gente só vence o amanhã se não desistir o hoje. Então, vocês não desistam das nossas videoaulas, não desista de continuar estudando, de continuar a realizar a atividade que está logo aqui abaixo, tá, galera? Do mais, um forte abraço, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz, gosto muito da interação de vocês, comentem aqui sobre a videoaula e não esqueçam, galerinha, de fazer a atividade que está logo aqui abaixo, tá? Do mais, até a próxima aula e tchau!